Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 5 de maio de 2017. Olha só, criada na década de 1970, a expressão ecologia profunda se refere a um conceito de que o meio ambiente não deve ser preservado apenas por causa da sua importância para o ser humano. Em outras palavras, acredita na proteção do homem por meio da proteção do nosso planeta. A natureza e todos os seus elementos não são servos do ser humano, não estão aqui para nos servir, para serem explorados ou apenas explorados. Estão aqui porque somos um planeta, somos uma terra. E existe uma relação única entre todos os seres, vegetais, animais, minerais. No programa de hoje vamos entender um pouco mais sobre a ecologia profunda. Aqui na Rádio Brasil Central AM e também em cadeia com a 90,1 RBC FM. Olha só, para você, nosso ouvinte, que quer participar do nosso bate-papo de hoje, você já sabe os nossos contatos, o nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp é 999770482, 999770482, e também o nosso Facebook, já falamos? Programa Conexão Ambiental. Lembrando aí que o tema de hoje é conexão, aliás, o tema de hoje é ecologia profunda. Conosco aqui na nossa bancada para debater, para conversar sobre este tema, Regina Fittipaldi. Ela é arquiteta urbanista, pós-graduada em gestão ambiental em cidades, diretora de projetos e criação da Fittipaldi Arquitetura Limitada, escritora de literatura infantil, autora de peças de teatro infantil, também é coordenadora do Centro de Referência 2 do Movimento de Cidadania pelas Águas em Brasília. Conferencista internacional, é professora de pós-graduação e palestrante em empresas e órgãos governamentais. Bom dia, professora Regina Fittipaldi, seja bem-vinda aqui ao programa Conexão Ambiental. Bom dia, é uma alegria enorme estar aqui em Goiânia, estar aqui com você e para partilharmos sobre esse assunto, que é um assunto de pauta hoje no mundo. Exatamente. Professora Regina, ecologia profunda, gostei muito desse termo, E quando a gente fala em ecologia profunda, subentende-se que existe uma prática ecológica que não é profunda? Não, eu não diria que existe uma prática ecológica que não é profunda. Eu acho assim, a palavra ecologia, ela vem do grego. Essa partezinha eco significa casa. Casa. Oikos, casa. E logia vem de logos, que significa conhecimento. Então, ecologia é o conhecimento da casa. Então, antigamente, as pessoas pensavam casa, só a casa terra, o planeta. Então, vamos cuidar, as águas estão com problema, os desertos estão com problema, o ar está com poluição. Então, tinha uma visão fragmentada dos diferentes aspectos que fazem a Terra. Que a Terra ela é composta de sólido, de líquido, ar, são os elementos que compõem a natureza. Então, toda a natureza, na verdade, o que a ecologia profunda diz é assim, tudo tem a ver com tudo. Entende? Tudo se relaciona com tudo. Então, por exemplo, eu gosto sempre do exemplo da água, A água, ela estava num rio ou num lago, evaporou,
se transformou em chuva, veio parar numa barragem ou entrou na terra. Aí um dia foi parar na sua casa, foi parar no seu copo de água. E aí esse copo de água foi parar onde? Foi se transformar na sua lágrima, ou na sua saliva, ou no seu sangue, né? E aí depois volta para a terra, você transpira, e essa água evapora novamente. Então, os ciclos da água, os ciclos do ar também é a mesma coisa, né? O ar que você está respirando agora, ele provavelmente já passou por dentro de uma árvore, já passou por dentro de uma bananeira, ou um passarinho já respirou, ou uma capivara já respirou. Já passeou pelos vários países, né? Tem as correntes de ar que a gente conhece, Exatamente. Né? Então, a ecologia profunda, ela resgata essa consciência de que nós somos teia da vida. Né? Então, hoje, a ecologia profunda, ela diz assim, não é o bastante você olhar para um problema isolado. Você tem que olhar para poder compreender como funciona aquela realidade. Professora Regina, será que as pessoas têm dificuldade ou facilidade de perceber isso? Você falou uma coisa interessante aí, que a gente fragmenta essa percepção, né? Quando olha para a vida, né? Então, assim, é difícil as pessoas compreenderem isso, né? Em que momento a gente fragmentou isso? A gente sempre foi assim? Nós, seres humanos? Não, inclusive hoje tem comunidades, né? Nossos índios, por exemplo, né? As comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, os quilombolas, né? As pessoas que vivem, vamos dizer, que ainda guardam os seus saberes tradicionais, elas têm essa percepção de uma relação integral e interconectada. A geração do conhecimento, nosso, humano, chegou a um ponto em que a gente começou a compartimentar o conhecimento. Né? Então, quando a gente começou a compartimentar o conhecimento, a gente começou a fragmentar a nossa própria percepção da realidade. Então, por exemplo, hoje, o que está acontecendo? Hoje nós estamos resgatando essa consciência de pertencimento. A educação ambiental, ela está nos ajudando a resgatar essa visão de todo e essa visão das partes. Por exemplo, outro dia eu vi um depoimento de uma senhora dizendo que ficou chocada porque na escola apontaram um bife, né? E disseram, o que é isso aqui? Para uma criança, né? Aí disse assim, é uma carne. Da onde vem? Uai, sei lá, é uma carne. Quer dizer, não tem a noção de que aquela carne veio de um gado, ou veio de um frango, ou veio de um porquinho, entende? Então, é igual a gente na cidade com a torneira. E às vezes não sabe que para ter essa carne, uma vida foi morta. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Um animal, né? Cedeu a sua vida para que aquela carne, né, como alimento para muitos, para outros não, chegasse no prato, né? Exatamente, isso é uma coisa, por exemplo, que as pessoas que moram no campo, ou as comunidades indígenas, por exemplo, têm uma relação, porque elas convivem com aquele animal, por exemplo, e um dia ela se dá conta de que ela precisa da pele daquele animal para se aquecer, que ela precisa daquele animal para se alimentar. Então existe uma reverência com aquela vida. Né? E a organização urbana e a própria forma de educarmos construiu essa visão fragmentada. Emerson. Professora Regina, é fácil ou é complicado mostrar para as pessoas que existe uma relação entre todos no planeta? É fácil ou é complicado? Olha, tem uma historinha... Porque isso depende a relação do ser, né? Homem, mulher, criança, anciãos, da relação com tudo, com a casa, com o meio natural, com o fato de jogar o lixo no chão, de não separar os resíduos, desse modelo de consumo que a gente tem. Você trouxe uma pergunta muito importante, porque de fato... Tudo eu creio que seja um processo de sensibilização e educação. Então, nós fomos educados para essa realidade.
Se nós tivéssemos tido outros pressupostos, a gente teria outra percepção. Então, necessariamente passa pela educação. Por exemplo, a nossa geração, quando a gente foi educado, a gente não sabia que os recursos naturais, que a água acabava, né? Hoje em dia, por exemplo, minha netinha de 6 anos, quando ela vai tomar banho, não, vovó, tem que desligar a torneira, que senão a água do planeta vai acabar. Então, quer dizer, existe um dado de realidade, mas ao mesmo tempo existe um processo nas escolas de educação, que a educação ambiental está despertando e está trazendo esse olhar. Então, se por um lado existe esse processo de educação, por outro lado existe uma mídia que tem que vender. Entende? Tem que botar carro. Então, por exemplo, a gente quando veio aqui para a rádio, nós passamos por engarrafamentos medonhos, entendeu? E as pessoas, a gente olhando assim, a Leda comentou, aqui em Goiânia praticamente um carro para cada habitante. Exatamente. E isso está generalizado nos centros urbanos, né? E o que acontece? Bom, as políticas públicas tinham também que desenvolver um projeto. Não basta você deixar o carro na garagem ou não comprar. Você tem que ter um transporte coletivo de qualidade, né? Você tem que ter a mobilidade urbana bem pensada, que um cara que deseja, por exemplo, ir para o trabalho de bicicleta ou de moto, tenha segurança para chegar no seu trabalho e depois voltar para sua casa sem sofrer nenhum tipo de acidente, né? Então, as nossas cidades também têm que ser desenhadas. Então, existe toda uma complexidade que está sendo convidada nesse momento e que, sim, tem alguns desafios. Mas toda transformação, Emerson, começa internamente. Então, assim, eu acho que uma pergunta importante que cada um de nós pode fazer é o seguinte: sim, nós estamos com o ar poluído, nós estamos com escassez hídrica, nós estamos com consumo demais, gerando muito lixo, sociedade contemporânea construiu um nível de complexidade tão grande. O que eu posso fazer a respeito disso? Entende? Qual é o meu papel? Entende? Então, por exemplo, anonimamente na sua casa, se a política pública ainda não adotou, por exemplo, a coleta seletiva de lixo, mas você sabe que é importante você separar o lixo orgânico, porque você sabe que existem famílias e famílias e famílias de catadores que vivem do lixo seco. E que essas pessoas fazem um processo de triagem importante para reutilizar, para reaproveitar. Então, por que você na sua casa não separa o seu lixo? Se você mora numa casa, pega o seu lixo orgânico, faz uma compostagenzinha, né? Pega suas cascas de fruta, suas cascas de legume, coloca num lugar, joga a terra em cima ali, logo vai nascer minhoquinha, logo você vai ter humus, logo suas plantinhas dos vasos da sua varanda vão ficar lindas. Então, individualmente, cada um de nós também pode ser um elemento para consumir menos. Será que eu preciso ter 5 calça jeans? Será que eu preciso realmente me desfazer desse equipamento celular que eu estou usando aqui agora para comprar um outro, porque é da moda? Será que tem tanto dispositivo novo assim que eu preciso descartar? E ser um elemento consciente. A ecologia profunda, ela convida as pessoas para elas trazerem para o cotidiano da vida delas essa consciência, né? Essa consciência de pertencimento. E isso é libertador. Porque você vai se dar conta, cara, eu passo o dia inteiro correndo atrás de trabalhar para ter dinheiro para comprar. Será que eu preciso comprar tanto? Né? Então, porque o ato de comprar, você gera todo um processo de consumo e de descarte que está gerando um problema gravíssimo no mundo, né? E uma coisa interessante, professor Regina, é que, por exemplo, nos últimos 10 anos, né, analisando economicamente os últimos 3 governos, mas principalmente o primeiro e o segundo, houve um aumento do poder aquisitivo da população e a gente viu que isso influenciou diretamente em aspectos que a gente tem que avaliar, que é, por exemplo, o aumento na produção de resíduo, de lixo, né? Houve um aumento de obesidade em algumas camadas da população, né? Devido ao consumo. Então, assim, esse conceito, né, essa pedagogia da ecologia profunda, do pensar e do repensar as atitudes, né,
nossa como ser humano na relação com o planeta, ela tem uma tarefa pesada. Ela tem uma tarefa, eu diria assim, eu vejo que é inevitável, entende? Nós estamos num momento planetário em que, de fato, a nossa Terra não dá conta, entende? De lidar com o impacto que o ser humano... Porque, veja bem, olha a quantidade de inseto que existe no mundo, olha a quantidade de mamíferos, olha a quantidade de pássaros. Né? Nós não somos a população maior do planeta. No entanto, nós somos a população que mais gera impacto, porque nós somos seres criativos, nós somos seres criadores, né? A gente tem um rio grande para atravessar, a gente criou uma ponte, né? A gente tem pessoas para morar junto, a gente criou um prédio, né? A gente cria esses equipamentos aqui que eu estou falando com você e que tem um monte de gente nos ouvindo, microfone, som, né? Então nós somos seres muito especiais, os seres humanos. Eu sou apaixonada pelo ser humano. Agora, eu também creio que do mesmo jeito que nós criamos desafios para o planeta, nós também temos a responsabilidade de criar as soluções para ele. E nós temos condições de fazer isso, entende? Então, eu acredito muito no ser humano, eu acredito, o desafio é grande, mas nós temos condições totais de dar resposta, entende? E já estamos começando a dar, entende? Então, por exemplo, nós criamos os 6 R's, né? Então, assim, para os ouvintes, né? Quais são os 6 R's? Os 6 R's são reutilizar, reaproveitar, reusar, ressignificar, reavaliar, recusar. Entende? Então, você pode, quando você for, digamos, a sociedade de consumo te convida para uma determinada atitude. Você pode olhar, eu posso recusar isso aí. Eu não preciso comprar esse negócio, entende? Eu posso reavaliar os meus valores. Eu posso ressignificar. Então, por exemplo, eu tenho uma toalha de mesa que não me serve mais, vou cortar ela, vou transformar ela num paninho, vou fazer ela virar qualquer outra coisa, entende? Então, que a sociedade, uma sociedade de consumo, ela criou um mecanismo até perverso, de descarte das coisas. Só que nós começamos a nos dar conta de que não só as coisas começam a ser descartadas, o ser humano também começam a ser descartados. Daqui a pouco a gente continua aqui com a Regina Fittipaldi, aqui no Conexão Ambiental. Aqui na sua Rádio Brasil Central, programa Conexão Ambiental para todo o Brasil, pelos 1270 da sua Rádio Brasil Central e também pela Rádio Brasil, pela RBC FM 90,1, aqui para toda Goiânia, para toda a região metropolitana de Goiânia. Conosco aqui hoje, no nosso programa, Regina Fittipaldi, professora Regina Fittipaldi, arquiteta e urbanista, é diretora de projetos e criação da Fittipaldi Arquitetura Limitada, escritora de literatura infantil, autora de peça de teatro infantil. Ela está aqui em Goiânia, né? Ela é lá de Brasília, a convite da Unipaz, da Universidade da Paz, aqui de Goiânia. Em Brasília também existe a Unipaz, aliás, a Unipaz foi fundada em Brasília, né? Lá nos idos da década de 60, 80, né? Uhum. Mas o Pierre Weiss já tinha vindo aqui no Brasil várias vezes, Ele morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte, isso, exatamente. Eu já tinha lido um pouco do Pierre Weiss, que é o fundador, né, da Unipaz, né? Então, a professora Regina Fittipaldi está aqui em Goiânia, na Unipaz aqui em Goiânia, para dar o curso Ecologia Profunda, ali na Unipaz, aqui em Goiânia, que fica ali no setor sul, né? Quer saber mais sobre isso? Ligue na Unipaz 3941 5556, 3941 5556, a Unipaz aqui em Goiânia. Professora Regina Fittipaldi, estávamos falando sobre consumo, né? Sobre o tanto de
carro, né, que tem nas cidades, um problema sério, a ausência das políticas públicas, mas também a ausência do povo brasileiro. Aí eu já vou jogar no colo da nação, né? Isso não é problema de Goiânia, não é problema de Brasília. Brasília é terrível de manhã, meio-dia e final da tarde, como qualquer capital, né? É impressionante, aquele eixo monumental fica parecendo um carpete de carro, né? A ausência das políticas públicas, mas também a ausência, professora Regina, de nós brasileiros de exercer a nossa cidadania, né? Não apenas ali durante as eleições a cada 2 anos, elegendo esse bando de irresponsáveis, né? Me permitam falar assim, esse bando de irresponsáveis que nós colocamos todos os anos nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, na presidência também, por que não, né? Dizer, porque são responsáveis por dar respostas, né? Por colocar o país numa condição de vida, né? Para a população melhor. E aí o brasileiro também não tem, né, professor? Essa como se diz, a cultura de cobrar do político. Aí fica difícil também, né? Isso também é objeto, assim, a ecologia profunda, ela trabalha justamente essas três vertentes. Uhum. A ecologia individual, a ecologia social e a ecologia ambiental. Essas 3 ecologias é que dão o substrato da ecologia profunda. Então, no aspecto assim, da ecologia individual, já que você trouxe a consciência individual, né, a ecologia profunda, ela trabalha, faz você refletir sobre quem você é. Então, você é um corpo que tem uma função orgânica, que dialoga os diferentes aspectos, igualzinho da Mãe Terra. Você tem o ar que você tem que respirar, você tem o seu sangue, que são os rios que você tem dentro do seu corpo, você tem os minérios da terra nos seus ossos, né? Então você tem que fazer toda essa estrutura corporal que você tem que colocá-la bem para que sua mente e suas emoções também funcionem bem. Então, a ecologia ela, no âmbito da ecologia individual, o que a gente percebe é que nasce ali uma consciência de pertencimento ao todo, porque todo esse todo que cada um de nós vem do todo da Mãe Terra. E esse todo da Mãe Terra abriga a ecologia social, que somos nós, sociedade humana, né? Que somos irmãos das plantas, somos irmãos de todos os outros animais. Então, voltando àquela sua colocação inicial, eu vejo assim que, do ponto de vista da ecologia social, nós humanos hoje, brasileiros, estamos vivendo um grande desafio e muito positivo. Nós estamos tendo a oportunidade de crescermos. Nós estamos tendo a oportunidade de construir uma crítica sobre nós mesmos, porque nenhum desses políticos está lá porque abriu a porta à força. Exato. Eles estão lá porque nós os colocamos lá. Então, é muito importante essa consciência de mutualidade, entende? Essas pessoas geraram uma problemática para o planeta que eu sou corresponsável, entende? Eu sou corresponsável na medida em que talvez eu tenha confiado na pessoa errada. Talvez eu tenha confiado num discurso que não tinha consistência nenhuma. A pessoa chegou e criou uma realidade, falou que ia fazer A, B, C ou D, eu achei legal o que ela disse, dei meu voto para ela. Só que aquelas palavras sumiram no vento, entende? Então daí que vem essa consciência de cidadania, entende? A importância de você se dar conta de por que você colocou aquela pessoa ali. Quais foram as plataformas que ela apresentou para você que fizeram você acreditar nela e achar que ela seria um representante legal para você durante 4 anos da sua vida, da vida do seu país. Então, eu vejo que agora, Emerson, a palavra crise, a raiz dela significa, pode ser interpretada também como oportunidade. Então, essa crise que nós estamos vivendo, eu quero crer que ela seja uma oportunidade para que a gente possa desenvolver uma consciência de cidadania e nos organizarmos de uma forma melhor. Para, por exemplo, sabermos reivindicar qual é a qualidade do espaço urbano que a gente quer. Entende? A gente quer todo dia sair no nosso carro?
e ficar engarrafado, ou a gente de repente gostaria de ter um transporte público de qualidade e que você possa deixar o seu carro na garagem para usar nos fins de semana para passear com sua família, mas no seu dia a dia você não tem que estar enfrentando engarrafamento, depois procurando 2 horas onde você estacionar o carro, correr o risco de alguém riscar seu carro, seu patrimônio, ou assaltar você, entende? Então, não, eu quero um transporte público de qualidade. Então vamos ver nas próximas eleições quais são os pactos que a sociedade vai fazer com esses políticos para essas soluções de mobilidade urbana. Por exemplo, a mesma coisa, nós estamos falando dos resíduos sólidos, né? O lixo. Eu não sei como que é a questão da coleta de lixo aqui, se vocês têm coleta seletiva de lixo. Temos uma coleta seletiva. E o que acontece com esse lixo? Entende? O impacto que ele gera. Então, o que as políticas públicas podem fazer para que a cidadania possa se organizar também num pacto de gestão desses resíduos sólidos, de uma outra forma de consumo, entende? Você trouxe num primeiro momento, muito bem pontuado, que houve, durante os 2 primeiros governos anteriores, né, da Dilma e do Lula, um acréscimo, vamos dizer, da capacidade de consumo das pessoas, porque de fato isso é real, né? A camada da população mais pobre, houve uma redução muito grande no Brasil, graças a Deus. A exclusão social, né? A exclusão política, a exclusão da dignidade diminuiu muito nos outros 2 governos. Houve sem dúvida alguma, eu que rodo muito o Brasil, eu vejo, principalmente no interior do Brasil, no interior do Nordeste, né, houve uma melhora significativa da qualidade de vida da população, especialmente a população de baixa renda. Mas qual foi o equívoco, a meu ver, né? Houve um investimento grande no aspecto de gerar renda, mas isso não foi acompanhado com um investimento igualitário em educação, por exemplo. Entende? Então, isso gerou porque o que eu faço com o meu dinheiro? Eu vou comprar geladeira, eu vou comprar fogão, eu vou comprar isso. Por que eu não invisto em educação, em cursos, em estudo? Eu coloco meu filho numa escola melhor, entende? Então, quer dizer, são uma série de coisas que a cidadania poderia ter sido convidada nesse momento, já que ela estava recebendo um upgrade. Aí é que está. O upgrade foi exclusivamente econômico. Então, no aspecto social, no aspecto de uma consciência política, no aspecto educativo, nós tivemos uma perda nesse momento. E olha só, professora Regina, tanto é que em 2015 tivemos um debate sobre essa questão, o Clube de Diretores Lojistas, né, trouxe uma pesquisa, foi realizada em 2015, nós chegamos a 52% da população economicamente ativa inadimplentes. Inadimplentes. Por quê? Porque não soube fazer uso consciente do dinheiro. Né? Ganhou, crédito à vontade, os bancos adoram isso, né? A gente está vendo aí notícias dos grandes bancos brasileiros no primeiro trimestre com lucro. O lucro, quer dizer, o lucro é o quê? Depois que pagou as contas é o que sobrou, né? De 4, 5, 6 bilhões em um trimestre. Em um trimestre, gente, é muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. E essa é uma das coisas dessa discussão que a sociedade está tendo, e eu estou achando muito bacana que o brasileiro está rapidamente tomando consciência da sua força e tomando consciência assim, do que de fato está por trás de certas palavras. Então, por exemplo, o déficit, né? Existe um déficit? Existe, mas por quê? Porque a maioria dessas pessoas dos bancos e das grandes empresas não pagaram a Previdência. Exatamente, são aí, ó, a gente viu nos grandes jornais, 500 empresas no Brasil, inclusive da iniciativa pública e privada também, devendo 426 bilhões de reais. Então, faz esse E aí, na reforma pagar. da Presidência, joga a conta em cima de quem? No colo de quem? Então do brasileiro. Bota esse pessoal para pagar o que eles devem Exato. ao Brasil, ao invés de penalizar, né? Quem sempre trabalhou, porque na verdade essa mudança está mudando as regras do jogo durante o jogo. Não é? Exatamente. Então isso não é justo, não é ético. E aí você vai me perguntar, mas o que a ecologia tem a ver com isso? Tudo. A ecologia tem a ver tudo, porque, por exemplo, observa você respirando. O que você inspira é o que você expira.
A natureza, ela nos coloca, desde o momento em que você diz o sim, que você saiu do ventre da sua mãe e começa a respirar, você faz um pacto com a vida. Você diz assim, o que eu recebo, eu devolvo. Né? Você não devolve menos ar, nem pega mais ar do que você dá conta. Né? Não existe essa noção, eu vou acumular ar, eu vou juntar ar, bastante ar, para o dia que eu precisar. Não existe isso. Né? Por quê? Porque o ar está disponível para você. Então, em muitos lugares poluídos, né? Muitos lugares poluídos pela nossa própria ação, pelo próprio acúmulo, porque esquecemos essa regra básica do jogo. Entende? A natureza, ela tem se a gente olhar, a natureza, ela tem um cenário de generosidade. A partir do momento em que você nasce, você recebe tudo. Você recebe as águas do mundo, você recebe o ar do mundo, você recebe os minérios do mundo no seu corpo, você recebe os seus sentidos, você olha, você ouve, você vê, você sente, entende? Então, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo essa relação de abundância e entra no sentimento do medo construído por esse próprio sistema econômico, porque o nome desse sistema econômico é medo, é falta de confiança. Entende? Porque então ele manipula o nosso medo para que a gente acumule e perca de vista a oportunidade e o prazer de pertencer. O professora Regina, antes do nosso próximo intervalo, a gente falava aqui de consciência, de cidadania, e aí eu quero fazer uma pergunta. As escolas devem e podem ser os espaços genuínos dessa educação, dessa formação de uma ecologia, de uma consciência ecológica mais profunda, mais comprometida com o planeta, com a vida? E isso vem acontecendo também? Sim, olha, por exemplo, em Brasília agora, a educação ambiental faz parte do currículo escolar, né? Lá em Brasília. Isso foi uma coisa que aconteceu agora, no ano de 2017, e está se efetivando. Aconteceu ontem um encontro envolvendo sociedade civil, governo, academia, justamente discutindo quais seriam as diretrizes da educação ambiental para os próximos tempos, um planejamento. Então, de fato, e isso é uma coisa que está acontecendo. Agora, é muito importante também que as escolas, elas definam também dentro do seu próprio currículo determinadas práticas que a ecologia profunda lembra, que é o seguinte: nós não somos seres só de pensar. Nós somos seres de pensar, de sentir, né, de experienciar, seres de experiência. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do planeta Terra. O planeta Terra, nesse momento, ele precisa de resgatar seu equilíbrio. Então você precisa organizar a casa. Então vamos agora fazer a redução que o planeta Terra seja a escola. Num período do dia, o planeta Terra está simbolizado por uma criança, para o professor dessa criança, para aquela rede comunitária. O planeta Terra se chama minha escola. Então como que eu tenho que lidar com a minha escola? Entende? Ela não é um lugar só para me abrigar do sol e da chuva. Ela é um lugar em que eu me encontro com meus coleguinhas, em que eu me encontro com meus amigos, em que eu vou aprender. Então eu preciso cuidar. Então essa ética de cuidado, essa prática de uma ética de cuidado começa na escola. O professor ensinando o aluno a cuidar da carteira que ele senta, da cadeira que ele senta. Então, organizar mutirões, por exemplo. Vamos pintar a escola. Nosso parquinho está descascado, vamos pintar o parquinho. Vamos fazer uma hortinha orgânica. Aí amanhã vamos fazer o suco de abacaxi com as folhinhas de hortelã que as crianças do 3º ano plantaram. E as crianças vão ver aquela plantinha crescer. Vamos coletar a água da chuva. Vamos ver o que acontece. Então, a experiência do espaço da escola, entende? Não é o discurso, é a experiência da vivência. É isso que a ecologia traz, entende? Tornar a escola, professora, não sei se é isso, professora Regina, é um espaço conectado com a vida, né? Não apenas aquele discurso de cada disciplina, aprenda isso, mas conectar essas relações da escola com a vida, isso que você colocou, né? A escola quando tem uma horta, né, quando tem atividades bem práticas do cotidiano mesmo, das crianças e do jovem com a vida, torna
essa percepção lá fora dos muros da escola muito mais real e muito mais assim pronta para que a criança e o jovem tome atitudes, né? Exatamente, e isso pode acontecer porque não adianta, o conhecimento ele não é só cognitivo, o conhecimento não é só para a sua mente, para o seu cérebro, o conhecimento ele é para cada célula do seu corpo. Então, por exemplo, na hora do recreio, por que é importante para você brincar no sol? O que tem o sol que é importante para você? Entende? Uhum. Então você educa a criança ela sentindo o calor do sol na pele. Entende? Por que é importante que o ar não seja poluído? Porque você correu agora e olha como você está respirando. Esse arzinho, esse ar que está entrando no seu pulmão, ele está nutrindo cada célula do seu corpo. Então, por isso é importante que você tenha um ar limpo. Por que você... Olha, você está com sede agora? Estou com sede. Estou com sede, sim. Que tipo de água você quer tomar? Eu quero tomar essa... É importante que o rio de onde veio a sua água tenha as matas ciliares preservadas. Porque essa mata que está do lado do rio, igual o cílio no seu olho, o seu olho é igualzinho um rio. Tira os cílios do seu olho para você ver como o seu olho vai ficar seco. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna neste excelente bate-papo aqui com a professora Regina Fittipaldi. Conexão Ambiental. Rádio Brasil Central em cadeia com a RBC-FM para toda a Goiânia, toda a região metropolitana goiana, também para todo o Brasil, através das ondas curtas, médias e tropicais da 1270 AM. No ar, Conexão Ambiental, conosco aqui hoje, né, discutindo, debatendo, conversando sobre ecologia profunda, professora Regina Fittipaldi, ela é de Brasília, está aqui a convite da Universidade da Paz, né, para o curso de ecologia profunda. Quero mandar um abraço aqui a Leda Maria de Oliveira, presente aqui no nosso estúdio, né, acompanhando a professora Regina Fittipaldi. A Leda Maria é diretora administrativa da Unipaz Goiás. Professora Regina, conversávamos aqui, né, sobre a questão da escola, né, como um importante e fundamental espaço para esse aprendizado dessa nova geração, né, enquanto você falava, né, eu lembrava aqui, por exemplo, nós, né, a geração do meu pai, a geração seguinte que veio e talvez mais outra, a gente não teve, até porque o debate, né, sobre meio ambiente, sobre ecologia não era tão intenso, né, nos espaços, por exemplo, como a escola. Não lembro de nunca, em nenhum momento da minha formação na escola, ter tido isso. Sequer na universidade, que tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande, né, com este país em relação às questões ambientais. Mas isso tudo é muito novo e talvez, aí a senhora você vai poder me responder melhor, a forma, né, da gente, as cobranças, né, que a gente faz também é muito novo, né, mas a importância de se ter, né, espaços no rádio, na TV, nas instituições que não são conhecidas oficiais, né, de governo, a Unipaz é uma delas, né, de se debater essas questões que você traz, que é a ecologia profunda. Né? Então, assim, as gerações de hoje têm muito mais acesso à informação do que a gente teve, né? Sim, até porque a realidade de hoje ela está gerando uma demanda que o ser humano criou, né? Os impactos que nós estamos vivendo hoje na Terra, o aquecimento global, lógico, a Terra é um ser vivo, né? Então ela está em constante transformação. Depois que ela ficou, vamos dizer assim, que o ser humano surgiu, quando a gente surgiu no planeta, 99,9% de tudo que existia já estava aqui. Então, o ser humano agora, ele está se dando conta de que ele surgiu como resultado de um processo evolutivo. Né? Nós somos o resultado de um processo de evolução.
Então, como que agora nós vamos negar esse processo de evolução ou vamos subtrair das gerações futuras, não só gerações humanas, mas as gerações das plantas, dos animais, de terem o mesmo direito às águas que a gente teve, às florestas que a gente teve, ao ar como a gente teve. Então, o processo da educação, e essa educação, ela é uma experiência cotidiana. Então, na verdade, Emerson, o que eu sinto também é o seguinte: nós precisamos nos reencantar com o fato de estarmos na Terra, né? Professora Regina, já vou mudar de assunto aqui, porque também o tempo é 1 hora que nós temos, mas anda muito rápido, porque o assunto é muito bom. Existe uma relação aí entre o nível de corrupção ao qual nós chegamos e a ausência de uma pedagogia assim mais profunda, intensa, expressiva nas escolas? Sim, claro. Não estou querendo jogar a responsabilidade e a culpa nas escolas, mas é o espaço da gente de aprendizado, né? Sim, eu acho que tudo tem a ver com tudo. Tem um dos pais da visão holística, o James Woods, ele dizia assim: tudo muda, tudo afeta tudo e tudo é um todo. Vou repetir: tudo muda, tudo afeta tudo e tudo é um todo. Então, todas essas coisas estão completamente interconectadas. Entende? Então, por exemplo, se você tem uma sociedade, essa sociedade contribui financeiramente para se autogerir, para ter os serviços, para ter transporte, para ter saúde, para ter educação. E esses recursos, essa contribuição que você dá ao governo, não é revertida para a própria sociedade, é como se eu inspirasse muito mais do que expirasse. Gera doença, não é? Se você começar a inspirar mais do que tem ar disponível para você, você não vai ficar doente? Se você tomar mais água do que você precisa, você também não gera um desequilíbrio? Então, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, Emerson: se a corrupção tem a ver com um desequilíbrio no sistema da vida, no sistema da sociedade. E o que a ecologia social vem dizer é sim, entende? Porque não há vamos dizer, um diálogo paritário entre o que é oferecido e o que é dado de volta. Por exemplo, um trabalhador que sai todo dia da sua casa 4h30, 5 horas da manhã, pega um trem, pega um ônibus, pega uma bicicleta, sabe-se lá como ele chega no trabalho. Você não acha que essa pessoa, no fim do mês, tem o direito de receber um salário digno. Para ter um alimento adequado na casa dele, para poder ter um lazer no fim de semana, para poder levar um filho para passear, para poder se divertir, para poder curtir a vida? Claro que sim. Entende? E é isso que acontece com o trabalhador brasileiro? Não. Entende? Então isso gera um desequilíbrio total. Então a ecologia profunda vem nos resgatar essa consciência de pertencimento, essa consciência de que cada um de nós é parte desse todo. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos aqui conversando, nós não estamos pensando nisso, mas graças a Deus as nascentes aqui dos parques de Goiânia estão borbulhando água. Nós não estamos pensando nisso, mas ela está fazendo a parte dela. Então, na natureza, cada aspecto da natureza faz a sua parte. Né? Nos oceanos agora, os plânctons, os peixes estão fazendo sua parte. Na Amazônia, as águas, a evaporação, está gerando a chuva que vai cair aqui no centro-oeste. Entende? Com os ventos. Então existe um sistema de cooperação no planeta, de interconexão no planeta, que é uma lição cotidiana para nós. Se nós rompermos isso, a gente gera um desequilíbrio. Então a corrupção é uma ruptura nessa proposta, nesse pacto de equilíbrio, nesse pacto ético. Daí a importância que a ecologia social traz de que você se dê conta, quando você for eleger uma pessoa para te representar, aquela pessoa vai ser a sua voz no Congresso. É muita responsabilidade que a gente joga no colo. Sim, e você tem que ver, né, se essa pessoa está preparada e se ela de fato tem caráter, tem dignidade e vai honrar a sua confiança. Então eu quero crer que nessas próximas eleições nós vamos ter uma oportunidade de experiência de uma ecologia social em que o brasileiro mostre que ele está atento, que ele não botou uma televisão na sala só para enfeitar, mas que ele também assiste o noticiário, que ele discute com o vizinho,
que ele vai construindo uma consciência e vai expressar isso. Discuto com a família também, né, Sim, Regina? Na escola, né? O diálogo dentro de casa com a família, entre pai, filho, mãe, é importante. Aliás, é fundamental. Se não houver isso, não tem família, né? Não tem família. Também, né? Regina, eu quero falar de crise, né? Estamos quase no final do nosso programa. As crises. A gente só fala em crise quando ela atinge o lado econômico, né? Mas a gente vive e revive crises sociais, ambiental mesmo, em consequência de tudo isso, né? Elas podem ser vistas como algo positivo também? Ou seja, existe uma renovação, né, de postura diante da vida após uma crise, principalmente essa que a gente vive, que está bem acentuada? Sim, como eu disse antes, a palavra crise, ela tem uma raiz cri, que significa oportunidade. Então, toda a crise, se você for olhar o processo evolutivo humano, nossos saltos de conhecimento surgiram justamente quando a gente vive as contradições a um ponto em que você diz assim, não dá mais, agora eu tenho que buscar uma outra resposta, eu tenho que buscar um outro caminho. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo bem bacana que aconteceu agora em março e abril. Na Nova Zelândia, tem um rio chamado Rio Wangamuni. E existe um povo na Nova Zelândia, que é o povo Maori. Maori? Isso. Não conheço. Então, esse povo Maori, durante 144 anos, lutou para preservar o rio Wanganui, que ele considera sagrado. Pois saiba você que agora, em março, o governo neozelandês deu ao rio Wanganui o status de figura jurídica. Ele agora tem os mesmos direitos dos seres humanos. Nossa. E agora em abril, semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, o rio Ganges e seus afluentes também foram decretados como figura com representação jurídica. Hoje em dia, o rio Ganges e seus afluentes têm os mesmos direitos dos seres humanos. Então você vê, por exemplo, isso é o quê? Isso é a partir de uma crise. O rio Ganges, ele é um rio sagrado na Índia, mas mesmo sagrado, fizeram várias barragens, fizeram vários desvios, tem muita poluição industrial, poluição doméstica pela falta de saneamento básico, entende? Como em todos os lugares do mundo. Mas o povo se mobilizou e hoje em dia esses rios têm agora essas prerrogativas de serem cuidados como os direitos que o ser humano tem. Então eu fico imaginando aqui no Brasil, nós, por exemplo, nosso Rio Doce, nosso Rio São Francisco, exato, né? O Rio Araguaia, o Rio Araguaia, nosso Araguaia maravilhoso aqui, que está chorando, está sangrando. Isso, então, o que nós podemos fazer pelos nossos rios? Você entende? Então, são movimentos que estão acontecendo que, por exemplo, como você falou, as gerações antigas, as pessoas mais velhas, elas não tinham noção, elas pegavam, vamos tirar essa mata daqui, tá atrapalhando. Essa mata aqui tá atrapalhando a minha vista, não tá me deixando ver o rio. Hoje em dia a gente sabe que a gente não pode, que a mata ciliar, eu faço sempre analogia entre o ser humano e a terra. Nós temos os nossos olhos, que são as nossas janelas da alma, e também são as janelas através das quais a gente vê o mundo. Existe uma dinâmica perfeita da natureza que criou nossos olhos, a gente pisca para lubrificar, tem uma água que está o tempo todo lubrificando nossos olhos. Se você tirar os cílios, você vai ressecar seus olhos, você não vai enxergar direito, não é? Exatamente. Então você protege, os seus cílios protegem sua alma, suas águas, as águas dos seus olhos, né? Então por isso que chama mata ciliar. Porque são os cílios das águas do rio. Se você tira os cílios da água do rio, assim como nos seus olhos, a água vai secar, vai perder a sua qualidade. Então, são observâncias, sabe, que a gente está tendo agora, que a gente está podendo sair um pouco desse olhar, de olhar só para o nosso próprio umbigo, e dizer, eu quero fazer isso, eu vou fazer, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer. Não. Esse eu quero depende de uma realidade muito maior do que eu. Para eu estar aqui agora, eu tomei água, eu tomei um suco de manhã. Esse suco veio da onde? Veio de uma árvore, né? Essa árvore fez o fruto da onde?
com a raiz sugando a água da terra. Da onde veio essa água da terra? Veio de uma chuva, veio de um rio. Então, agora, nesse momento, o suco de laranja que eu tomei faz com que eu tenha um rio decorrendo dentro de mim, através dessa laranja. Então, afinal de contas, 70% do organismo é água, né? 70%, igual na terra. Exatamente, né? Interessante, né? Regina Fittipaldi, adorei imensamente. Por minha conta, a gente ficava aqui mais uma hora conversando sobre 1000 assuntos, né? Que a ecologia profunda nos proporciona, né? Quero agradecer imensamente a sua presença, a presença da Regina Fittipaldi, arquiteta e urbanista, pós-graduada em gestão ambiental em cidades, diretora de projetos e criação da Fittipaldi Arquitetura Limitada, escritora de literatura infantil, autora de peças de teatro, enfim, o seu currículo. Eu tive que dar uma diminuída aqui, escolher algumas coisinhas. Você não falou dois aspectos que para mim são mais importantes do meu currículo. Sim. Eu sou mãe de Adriana e Eduardo. A maternidade para mim é o aspecto mais forte do meu currículo, que a minha maternidade foi assim o portal para o ser que eu me tornei, que quando eu senti minha barriga crescendo com meus filhos dentro de mim, eu dizia assim, meu Deus, que mundo eu quero legar para eles, né? Exatamente. Então, meus filhos, então esse é um aspecto importante. E agora eu sou vovó. Ai, que ótimo. Eu sou vovó de Mãe Isabela. 2 vezes, né? De Isabela, de Gabriel e de Kael. Olha meus só, tesouros. Que família linda. Quero agradecer imensamente a você, Regina, por participar aqui do nosso programa. Os microfones, o espaço do Conexão Ambiental estão abertos, né, para você falar pelas ondas médias, curtas, tropicais e FM para todo o Brasil, para toda a Goiânia. E também pela internet, né? Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa, pela sua audiência. Um beijo no coração de cada ouvinte. E eu espero que cada um de nós realmente, a partir desse momento, sabe, Emerson, a gente se dê conta, assim, qual é a minha parte? Qual é a minha parte para fazer esse mundo voltar a ser sustentável, harmonioso, bonito, do jeito que eu sonho? Como é que é o mundo que eu sonho legar para os meus filhos, para os meus netos? Eu posso ajudar a fazer isso. Vou fazer minha parte. Legal. Agradecer também a Unipaz Goiás, a Universidade da Paz, na pessoa aqui da Leda Maria de Oliveira, diretora administrativa, né, que acompanhou a Regina Fittipaldi aqui até os nossos estúdios. Lembrando aí que a Regina Fittipaldi está em Goiânia para o curso Ecologia Profunda lá na Unipaz. Quer saber mais detalhes? Você liga 3941-5556, o telefone da Unipaz. Um abraço também a Hélida de Oliveira, né? Hélida de Oliveira, que é a diretora geral, né? Hoje é aberto o curso. 2 quilos de alimento. Exatamente. Gente, ficou interessado? 3941-5556, o telefone da Unipaz Goiás aqui em Goiânia. Um abraço também a Hélida, né? Sempre disponível aí nos brindando com pessoas maravilhosas igual a Regina. Muito bem, o nosso programa termina agora. A produção do programa foi de Minéia Gomes, mesa de áudio da nossa querida Renatinha. Obrigado, Renata, mais uma vez. Direção de estúdio, hoje nós não tivemos, né? Mas um abraço aí a Jennifer, que tá de férias, né? Tá de férias, isso aí. Supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com o nosso querido Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central AM e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.